A história do teatro teve início na Grécia Antiga, em torno do século VI a.C. Nessa época, eram realizados rituais em louvor ao deus mitológico Dionísio, divindade relacionada à fertilidade, vinho e diversão. Assim, o teatro surge nesse contexto e em consequência dessas festas. As celebrações ao deus Dionísio duravam vários dias e ocorriam na época de colheita, como forma de agradecimento pelo alimento e pelo vinho. A participação dos cidadãos era intensa, e havia uma espécie de procissão que levava o nome de ditirambo. Depois surgiu o coro, um conjunto de pessoas que cantava e dançava homenageando Dionísio, até que aparece Téspis, uma figura de grande importância para o surgimento do teatro ocidental. Segundo consta, esse homem participava de um desses rituais, quando, em dado momento, resolveu vestir uma máscara e dizer que ele era o próprio deus Dionísio, iniciando assim um diálogo com o coro. A ousadia de tal atitude fez com que Téspis fosse reconhecido como o criador do teatro e primeiro ator e produtor teatral. Mais tarde, essa linguagem artística foi evoluindo e influenciou fortemente o teatro romano e outras culturas. Do ponto de vista arquitetônico, a estrutura dos primeiros teatros era parecida. As apresentações eram feitas ao ar livre em construções de formatos semicirculares. Os elementos do teatro são os componentes que trabalham juntos para criar uma experiência teatral. Aqui estão alguns dos principais elementos do teatro. Atores. Os atores são os intérpretes que representam os personagens na peça. Eles utilizam sua voz, corpo e expressão para dar vida aos personagens. Cenário. O cenário é o espaço físico onde a peça é encenada. Pode incluir elementos como móveis, decorações e iluminação. Figurino. O figurino é a roupa e os acessórios que os atores usam para caracterizar seus personagens. Pode incluir elementos como roupas, chapéus, joias e outros adereços. Iluminação. A iluminação é um elemento importante do teatro que ajuda a criar a atmosfera e destacar elementos da cena. Pode incluir diferentes tipos de luzes, como luzes de palco, luzes de efeito e luzes de fundo. Som. O som é um exemplo que pode incluir música, efeitos sonoros e diálogos. Pode ser utilizado para criar atmosfera, destacar elementos da cena e ajudar a contar a história. Texto. O texto é a base da peça teatral e inclui os diálogos e as rúbricas. Pode ser escrito pelo dramaturgo ou adaptado de outras fontes. Direção. A direção é o processo de interpretar o texto e criar uma visão para a peça. O diretor trabalha com os atores, cenógrafo, figurinista e outros profissionais para criar a peça. Personagens. Os personagens são as pessoas que são representadas na peça. Podem ser fictícios ou baseados em pessoas reais. Enredo. O enredo é a história que é contada à peça. Pode incluir elementos como conflitos, reviravoltas e resolução. Público. O público é o grupo de pessoas que assistem à peça. A interação entre o público e a peça pode ser importante para a experiência teatral. Teatro de rua é uma forma de arte teatral que se apresenta em espaços públicos, como ruas, praças e mercados, ao invés de teatros tradicionais. É caracterizado por técnicas como amplificação da atuação, uso de máscaras e adereços gigantes e grande participação musical para captar a atenção do público em espaços abertos. A história do teatro de rua remonta a tempos antigos, com apresentações ao ar livre em festivais e espaços abertos. No Brasil, o teatro de rua surgiu após a ditadura militar, com grupos teatrais que se lançaram às ruas em busca de liberdade e expressão. Impacto na cultura e na cidade. O teatro de rua contribui para o fortalecimento da cultura local, criando espaços de encontro e interação entre artistas e público.
O teatro de rua proporciona o lazer e a reflexão, oferecendo ao público uma experiência artística que transcende o mero entretenimento. O teatro de rua contribui para a ocupação do espaço público com arte, transformando as ruas e praças em palcos de eventos culturais. O teatro de rua é uma forma de arte que dialoga com o direito à cidade, promovendo a participação do público na vida cultural da cidade. Teatro de sombras é uma forma de teatro que utiliza silhuetas ou sombras para contar histórias e entreter o público. Teatro de sombras tem suas origens na Ásia, especificamente na China e na Índia, há mais de 2.000 anos. Foi popularizado em diferentes partes do mundo, incluindo a Europa, onde foi conhecido como Teatro de Sombras Chinesas. Importância: o teatro de sombras é uma forma de arte que pode ser muito expressiva e criativa. Pode ser utilizado para contar histórias, preservar a cultura e a tradição e entreter o público. O teatro de sombras também pode ser uma ferramenta educacional, ajudando a desenvolver a criatividade e a imaginação. Teatro de bonecos é uma forma de teatro que utiliza bonecos ou marionetes para contar histórias e entreter o público. O teatro de boneco tem suas origens na antiguidade, com evidências de sua existência em civilizações como a egípcia, grega e romana. No entanto, foi na Idade Média que o teatro de bonecos tornou-se mais popular, especialmente na Europa. Tipos de teatros de boneco. Existem diferentes tipos de teatro de bonecos, incluindo marionetes, bonecos de luva, bonecos de vara e bonecos de sombra. O teatro do oprimido é uma forma de teatro que foi desenvolvida pelo brasileiro Augusto Boal nos anos de 1960 e 70. Boal foi influenciado pelas teorias de Paulo Freire sobre a educação popular e a conscientização. O teatro do oprimido é baseado nos seguintes princípios. A opressão é uma realidade que afeta muitas pessoas em diferentes contextos. O teatro pode ser uma ferramenta para conscientizar e mobilizar as pessoas contra a opressão. O público não é apenas um receptor passivo, mas sim um participante ativo no processo da criação e reflexão. O teatro do oprimido utiliza várias técnicas, incluindo teatro-fórum, uma técnica em que o público é convidado a participar e intervir na peça, propondo soluções para os problemas apresentados. Teatro-imagem, uma técnica em que os atores criam imagens corporais para representar situações de opressão. Teatro invisível, uma técnica em que os atores representam cenas de opressão sem palavras, apenas com gestos e expressões. O teatro do oprimido tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre as situações de opressão e suas causas, mobilizar as pessoas para agir contra a opressão e promover a mudança social e desenvolver a capacidade crítica e reflexiva do público. É uma forma de teatro que pode ser muito eficaz em promover a conscientização e a mobilização social. Pode ser utilizado em diferentes contextos, incluindo a educação, a comunidade e a política. O teatro do oprimido também pode ser uma ferramenta para desenvolver a criatividade e a capacidade crítica das pessoas.